Bom dia, meus amados irmãos, que a graça do Senhor, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a sua família, a sua casa. Glória a Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra da Bíblia Sagrada para as nossas vidas, uma reflexão em nome de Jesus. Amém? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, toda a nossa família, nossos amigos, parentes, vizinhos, cada família brasileira, estrangeira, que a mão do Senhor alcance cada um com graça, poder, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra, uma reflexão, que está escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Todos conhecem, muitos conhecem, já leu, já pregou esta passagem, né? Gênesis capítulo 12 vai falar a respeito do chamado. O chamado de um homem que aceitou. Porque é sim, sim, não, não. É o que está escrito. O próprio Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, né? Ele veio a este mundo e ele deixou escrito: seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Então Abraão deu a sua palavra, sim, quando ele ouviu a voz de Deus. Está lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor, não foi o homem, não foi a religião, não foi o mundo, não foi a ciência, a tecnologia, não foi nenhuma instituição, não, foi o próprio Senhor, está escrito lá. Ora, o Senhor apareceu a Abrão. Porque assim, quando Deus aparece, meu irmão, a vitória é certa. Quando Deus aparece na sua vida, no seu caminho, na sua casa, na sua família, pode ter certeza que Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Você vai chegar onde Deus quer. Mas tem um porém. Sim ou não? Abraão disse sim para Deus. E se Abraão, porventura, dissesse não? Deus ia levantar outro. Deus ia levantar outro Abrão. É a mesma coisa, eu e você. Se você disser sim para Deus, glórias, Deus vai te conduzir. Deus vai te levar no lugar certo, te colocar no lugar certo, como fez com Abrão. Mas se você e eu disser não, porque Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Deus não é carrasco, encosta na parede e te obriga. Não, tem que ser voluntariamente, como está escrito, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, se você e eu não quiser, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outra. Então, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abrão naquele momento que ele estava com a sua família, ele estava com seus parentes, ele estava na sua terra. Não lhe faltava nada. Não lhe faltava nada. Materialmente falando, a respeito de dinheiro, comida, roupa, calçado, fartura, colheita, plantação, gado, tudo. Abraão já tinha isso, ele conquistou, ele já tinha isso. Não faltava nada para ele, né? E por que ele ia sair daquele lugar? Talvez para passar privações, necessidade, aperto, dificuldade. Olhando para esse lado humano, na ótica humana, ele não ia sair dali. Mas o interessante é que
quando é Deus que te chama, quando é Deus que fala ao íntimo, no profundo do seu coração, irmão, a família não atrapalha, os parentes não atrapalham, a esposa não atrapalha, o marido não atrapalha, os filhos não atrapalham, o emprego, a prosperidade, a fartura, a abundância, a multiplicação não atrapalha, porque é Deus que está te chamando. Então Abraão já era próspero. Se você ler lá, ele já era próspero. Ele tinha servos e servas, ele tinha gados, ele tinha prosperidade, ouro e prata, ele já tinha. Mas a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele. Está lá escrito, pode ler. Ora, o Senhor apareceu a Abrão. Porque quando Deus aparece para mim, para você, não sei de que forma Deus apareceu para você ou vai aparecer para você. Tem várias formas, a multiforme graça de Deus. Deus se manifesta, Deus aparece de várias formas, de várias maneiras. Então, Deus apareceu para Abrão, Abraão ouviu a voz de Deus que dizia: Abrão, sai da tua parentela, da tua casa, da tua terra. Sai, e eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei. E Abraão não conhecia esse Deus que estava falando com ele, porque diz a história que Sara era estéril, e Abraão e Sara estavam lutando há anos para ter um filho, gerar um filho. E Sara era estéril, e Abraão já tinha os seus 75 anos, né? E não podia ter filho. Mas Deus já estava chamando Abraão exatamente para isso, para fazer, realizar este grande feito, este grande milagre na vida de Abrão e Sara, que eles lutavam para ter filhos, né? Eles serviam a deus pagões, eles serviam as imagens de escultura feita naquela época, eles adoravam vários deuses, e principalmente aquele deus da fertilidade, né? Que eles queriam tanto ter um filho, mas tem coisas que, se Deus não aparecer na nossa vida, o governo não resolve, a instituição não resolve, a ciência não resolve, a medicina não resolve, o advogado não resolve, o juiz não resolve, ninguém resolve, nem você mesmo. Então Deus apareceu para Abrão naquele momento em que talvez as esperanças de Abraão, né, acabaram-se, porque talvez ele bateu em várias portas, tentou de várias maneiras ter filhos com Sara, apelando e buscando outros deuses, que não podia fazer nada. Aí diz: ora, o Senhor apareceu a Abrão. Olha aí. E porque Deus apareceu a Abrão, Abrão ouviu a voz de Deus, e Abraão disse sim. Quando Deus falou: Abraão, sai, e ele saiu. Então este é o primeiro passo. Você tem que sair. Às vezes eu preciso sair. Às vezes você precisa sair. Eu não sei. Eu não conheço a sua vida e você não conhece a minha vida. Nem tudo a gente conhece dos outros. Mas há momentos que você precisa sair do desânimo, da frieza, da falta de fé, da falta de confiança. Há momentos que você e eu precisamos sair do engano, do orgulho, da soberba, da vaidade. Há momentos que nós precisamos sair daquilo que talvez está nos mantendo preso, daquilo que muitas vezes está embaraçando o nosso caminho, daquilo que muitas vezes está nos impedindo de dar um passo, 2 passos, 3 passos.
Então Abraão ouviu a voz de Deus: sai da tua parentela. E está lá escrito: e Abraão saiu. Por quê? Se eu e você estamos ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, e às vezes você não quer sair de algumas coisas que está roubando a tua comunhão com Deus, roubando o seu tempo de orar, roubando o seu tempo de ler a Bíblia, de ir para a casa de Deus, você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra, e Deus está dizendo: sai, meu servo, sai, minha serva. E às vezes a gente precisa sair para poder alcançar novas vitórias, novas bênçãos, novo horizonte, novas conquistas, novos sonhos, projetos. Às vezes a gente precisa sair para que Deus te leve ao lugar que Ele tem preparado, ao lugar que Ele quer que você vá, e ali a bênção do Senhor estará sobre ti. Não é que você não é abençoado, não é que eu e você não somos abençoados, nós somos abençoados em Cristo Jesus, mas às vezes tem aquela bênção, aquela vitória, aquele projeto, aquele sonho, aquela conquista preparada por Deus para você e para mim. Então Abraão aceitou o chamado do Senhor, disse sim, e ele saiu. E quando ele saiu, está escrito que não foi o homem que guiou ele, não foi a religião que guiou ele, não foi nenhum sentimento humano que guiou ele, não foi nenhuma instituição humana que guiou ele, não foi o GPS, não foi o satélite, não foi homem algum que guiou Abraão, foi o próprio Deus que guiou Abraão e levou ele ao lugar preparado. Então, meu irmão, minha irmã, saia, porque se você sair, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar. E vai te levar aonde Ele quer te levar, e vai te colocar onde Ele quer te colocar. Acredita nesta palavra. Ora, o Senhor apareceu a Abrão e falou com ele. E ele ouviu e ele aceitou. Então Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Sai daquilo que está embaraçando o teu caminho. Sai daquilo que está atrapalhando o seu caminho com Deus, a sua comunhão com Deus. Sai, deixa de lado toda inveja, orgulho, soberba, altivez, dúvida, medo, insegurança. Que Deus vai te guiar e Deus vai te levar. E a Bíblia diz que Abrão foi abençoado por Deus. A sua trajetória foi maravilhosa. Ele alcançou a promessa de Deus. Ele recebeu as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele ouviu a voz de Deus e disse sim para a voz de Deus. E Deus o conduziu. Amém, meus irmãos? Então fica com essa palavra. Creia nesta palavra. Creia no Deus que fez os céus e a terra. Creia no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em nome de Jesus. E a bênção do Senhor estará sobre você. E quando a bênção de Deus está sobre você, você tem que ser uma bênção. Porque Deus falou com Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Porque quando a bênção de Deus é derramada sobre a nossa vida, você tem que ser bênção. Você não pode ser maldição. Você não pode ser orgulhoso, soberbo, avarento, ganancioso, maldoso. Você tem que ser uma bênção para você mesmo e para o seu próximo. Então Deus falou com Abraão: Abraão, seja tu
uma bênção. E Abraão foi uma bênção em toda a terra. Aonde ele passava, onde ele entrava, oh glória, a bênção de Deus estava ali. A bênção de Deus acompanhava Abraão, ou Abrão, e todos que estavam ao seu derredor, ou derredor, eram também abençoados, alcançavam a bênção de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo para mim e para você: sai e seja uma bênção. Aonde Deus te levar, aonde você pisar a planta dos seus pés, aonde você for, entrar ou sair, seja uma bênção para você mesmo e para o seu próximo. Na sua casa, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, na faculdade, na viagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz, na bênção. E não se esqueçam, meus irmãos, a vida é assim: Jesus em primeiro lugar. A paz de Cristo, meus irmãos. Até a próxima, para a glória de Deus.